Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na série Reforma de Saúde, na reta final. Essa semana nós vamos concluir. Agradecendo desde já a todos que estão participando conosco nesta jornada, muito importante para a nossa saúde física, mental e espiritual. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 22, que tem como tema proteínas, tá? E conosco está o irmão Walker Macedo. Ele é departamental de saúde da AMAP. Primeira vez aqui conosco, espero que seja a primeira de muitas. Viu, irmão Walker? Também o irmão Walker, ele é teólogo, nutricionista, e ele faz especialização em nutrigenômica e nutrigenética e na prática clínica. Achei muito interessante, irmão Walker. Muito interessante essas duas especialidades. Então, eu passo a palavra para o irmão, que vai falar sobre proteínas. Seja bem-vindo. Obrigado, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Estão me escutando legal? Sim. Eu agradeço a Deus e a irmã Alexandra e a vocês aí pela oportunidade de podermos estudar um pouco sobre a saúde. E eu fico feliz porque escolheram este livro que é muito importante para nós, como conhecedores da reforma de saúde, né? Nós prezamos pela boa alimentação e eu fico lisonjeado por essa oportunidade, porque vocês estão estudando sobre esse assunto que é de grande importância para nós, né? Eu desejo que o Senhor me abençoe agora na explanação da palavra e que abençoe a todos vocês também, que juntos possamos caminhar aqui até a Canaã celestial. Amém. 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 Então, na palavra de Deus, nós encontramos no versículo 2 do capítulo, na verdade é só um capítulo, na 3ª João, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então Deus, Ele deseja que nós estejamos bem fisicamente e espiritualmente também. E isto vai nos garantir sucesso em todos os sentidos. Na sabedoria de Deus, Ele providenciou uma alimentação de qualidade para que o homem não se perdesse no caminho, para que ele não adoecesse. E a gente percebe aí a caminhada de Israel no deserto, passaram 40 anos e não adoeceram. Nós não encontramos nenhum registro do povo de Deus adoecendo durante este tempo. E nós vamos aqui de uma maneira não tão macro, mas vamos falar alguns detalhes sobre esse capítulo 22, mas antes, como nós vamos falar sobre proteínas, eu gostaria de falar um pouco sobre as proteínas, ok? Então, há um texto no Conselho sobre Regime Alimentar, inclusive está aqui nesse capítulo, que fala que a reforma dietética deve ser progressiva. Então, eu já orei e continuo orando para que os irmãos, todos aqueles que estão aí a escutar, não se incomodem de repente se eu falar de uma maneira que, como já chegou o tempo de abandonar certos produtos, certa alimentação, tá bom? Eu não estava acompanhando desde o início, infelizmente, mas o estudo de vocês. Mas se porventura algum irmão se sentir ofendido, por gentileza, perdoe-me, porque o que nós estamos trazendo é o que está escrito e cada um deve refletir no tempo em que estamos vivendo e assim fazer a sua decisão. Sobre os macronutrientes, nutricionalmente, nós conhecemos que existem pelo menos 4 grandes nutrientes. Os macronutrientes são nutrientes que ajudam a fornecer energia e o organismo precisa deles em grande quantidade. Geralmente são carboidratos, lipídios e proteínas. E também a água, que é um
nutriente. Então, geralmente o corpo ele precisa em média de 40% a 45% de carboidratos, vai aí uns 20% a 25% de lipídios e uns 35% a 45% de proteínas. Vai depender do corpo, vai depender da necessidade. O profissional ele vai orientando a pessoa na sua alimentação, mas nós precisamos em torno de pelo menos 35% a 45% de proteínas para que o corpo fique em homeostasia. Nós chamamos essa palavra em equilíbrio, tá? Geralmente as pessoas fisiculturistas, as pessoas que malham muito, que gostam de um corpo bem macro, bem elevado, faz uma combinação maior de proteínas, porque as proteínas elas dão ganho de músculo, enquanto que o carboidrato dá ganho de energia e lipídio de gordura, as proteínas dão ganho de músculo. Então, quem quer ter maior músculo, os fisiculturistas, eles fazem uma alimentação com uma maior quantidade de proteínas. Então, são macromoléculas, que são proteínas, são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácido em um conjunto de 20 aminoácidos diferentes. Aí tem lisina, arginina e outros, triptofano e outros aminoácidos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo num todo. Por exemplo, a falta ou a baixa de aminoácidos de triptofano pode causar um prejuízo no sono. Muitas pessoas têm uma diminuição deste aminoácido e aí é necessário às vezes tomar químicos que até vai prejudicar muito depois em tua saúde. Então, se você fizer alguma combinação, se você procurar até mesmo um profissional ou mesmo na internet, você já verificará que em algumas frutas, por exemplo, a farinha da banana, já pode te auxiliar em equilibrar ou mesmo fazer uma suplementação através de algum produto natural em alguma farmácia natural. Você já poderá equilibrar esses aminoácidos, ter uma melhor qualidade de sono. Muito bem, então mais ou menos essas proteínas são aminoácidos, olha, são aminoácidos que se transformam em peptídeo, é uma ligação química, e depois se transforma em uma proteína. Então, vários aminoácidos, a partir de 6 aminoácidos, você já pode ter uma proteína. Então, já é uma molécula maior. E por isso, a necessidade de uma combinação perfeita para que ela seja definida com perfeição também. Sobre as funções das proteínas, eu vou colocar apenas algumas aqui, mas existem outras. Aqui nós encontramos o papel de assumir as enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma reação química. O movimento aos músculos, né, realmente dá ganho de massa muscular, as proteínas. Inclusive, se vende muitos produtos. Eu tenho uma loja de produtos naturais aqui em São Luís, no Maranhão, e as pessoas procuram muito proteínas, procuram muito ter ganho de massa. E também uma das funções das proteínas é a composição hormonal, isso é muito importante. Composição de anticorpos e coagulação sanguínea. E fechando aqui o transporte de oxigênio, né? Então, as proteínas têm muitas funções, ela é muito importante para que o nosso corpo funcione de uma maneira equilibrada e para termos uma melhor saúde, tá certo? Nós vamos, então, aqui, eu fiz essa introdução aqui para a gente entrar no nosso livro, né? Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 22, e
era importante eu fazer esse preâmbulo aqui para dar uma conotação maior. Nós encontramos que a serva de Deus, Ellen White, ela, inspirada pelo Senhor, ela deixou aí muitos escritos para que pudéssemos ter uma saúde melhor, uma saúde mais equilibrada. E eu fico feliz por essa oportunidade aqui em falar sobre as proteínas. Nós não vamos ler o capítulo todo, até porque eu acredito que vocês já fizeram essa leitura em casa, mas nós vamos pegar alguns pontos importantes e depois nós vamos dar oportunidade aos irmãos para que façam aí algumas perguntas, algumas colocações e quem sabe até sugestões e quem sabe também uma colocação que venha contribuir para o nosso crescimento espiritual, contribuir aqui com a nossa mensagem de hoje, tá certo? Então, na página 365, está aqui também na Ciência do Bom Viver, página 320, diz que a reforma dietética deve ser progressiva. Então, esta palavra ela é muito importante para nós. Há muitos anos já existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, e há muitos anos a serva do Senhor, Ellen White, ela escreveu sobre a alimentação, propriamente há mais de 100 anos. Então, quando a reforma dietética diz que deve ser progressiva, realmente deve ser igual a um voo de um avião. Um voo é progressivo, ele vai só crescendo. Nós, como conhecedores da verdade, também não podemos ficar sempre sendo meninos. Nós precisamos crescer. E até a lição do sábado que passou fala dos rudimentos que nós devemos deixar para trás. E eu fico muito impressionado com a reforma dietética aqui prescrita na palavra de Deus, dessa maneira progressiva. Eu vejo que há uma necessidade minha também de um crescimento espiritual. E aí comenta aqui o texto que à medida que as doenças aumentam nos animais, o emprego de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para os substituir com outras coisas que sejam saudáveis e pouco dispendiosas. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos, isto quanto possível, fazendo, não obstante, comida saudável e apetecível. Então, queridos, nós já entramos aqui falando que no tempo de Ellen White, as doenças nos animais já estavam se proliferando. E o emprego de alguns alimentos, que na ocasião ainda eram considerados alimentos muito bons, se tornaria cada vez menos difícil de fazer uso. Ou seja, as doenças nos animais estavam aumentando, e hoje nós já podemos ver isto, né? Porque às vezes você vê um animal desse aí, recebe 3, 5, 6, 10, até 12 vacinas por ano. E essas vacinas, elas correm pela corrente sanguínea, causando prejuízos, às vezes, irreparáveis no ser humano. Eu estava lendo ainda há pouco, e semana passada também, sobre uma competição que existe aqui no Brasil, no Paraná, e lá menciona que são uma competição de vacas, e por incrível que pareça, elas produziram aí, chegaram a produzir 102 litros de leite em um só dia. É loucura, queridos, 102 litros de leite por dia. Então, nós observamos que realmente o aumento das doenças nesses animais tem se proliferado a cada dia. Você já observa, por exemplo, falando aqui do leite, mesmo nos supermercados, você já encontra muitos desses
alimentos não são mais alimentos, eles são subalimentos, são produtos alimentícios. O leite não é mais leite, já é um produto lácteo. E nós vamos consumindo esses produtos e, infelizmente, adquirindo doenças, ficando vulneráveis a várias doenças. E aí nós já conseguimos ver nossos irmãos adoecendo com muita facilidade, a imunidade vai baixando e nós, às vezes, perecemos antes da hora, morremos antes da hora. Então, não é plano de Deus, realmente, que o homem adoecesse, nunca foi plano de Deus, mas a nossa desobediência e o emprego de alimentos que Deus não providenciou é que contribui para o avanço dessas enfermidades. Então, deve-se fazer um esforço para substituir certos chamados alimentos por algo saudável, algo que não seja também tão caro e que venha contribuir para a vida saudável do povo de Deus. Pois nós somos, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter sabedoria. E esse sábado eu convidei aqui um visitante da igreja para almoçar aqui em casa, né? E eu falei para ele, olha, na quinta-feira eu tinha visitado ele e ele perguntou sobre alimentação. Eu falei um pouco que nós não nos alimentávamos de carne, mas que tínhamos alimentos que substituíam a carne. E aí no sábado, quando ele chegou, ele olhou, ele viu assim, tipo, dois pratos de carne, né? Era o seitã e a carne de jaca. E ele olhou assim, eu já vi que ele ficou impressionado. Poxa, o irmão disse que não comia carne, e aqui tem carne, né? E depois ele até comentou, né? Mas ele disse no final, olha, irmão, dessa maneira eu não preciso comer carne. O que foi apresentado aqui diante de mim, a alimentação provida aqui é suficiente, eu não preciso comer carne. Então, se as pessoas forem instruídas, ensinadas, até vem uma mensagem para as irmãs que são, ou os irmãos que são do Departamento de Assistência Social, sempre estarem promovendo algum curso de culinária. E as nossas irmãs cozinham muito bem, graças a Deus, né? Nossos irmãos também. Nós não temos dificuldade em ir para nenhum lugar porque temos essa bênção de Deus. Nós sabemos fazer a nossa alimentação. Mas é algo importante para as pessoas que estão vindo, que estão nos visitando, que estão conhecendo a fé. Muitos se alimentam só de ovos quando começam a fé, e isso pode causar um prejuízo mais na frente, apesar de que o ovo é um alimento bem dinâmico, bem funcional e que tem muita informação positiva sobre o ovo, mas na mídia, né? Mas nós já temos um conhecimento mais elevado, então nós já podemos ir substituindo este alimento por outros. Alguém diz, eu vou colocar, o ovo serve para dar liga na alimentação, eu vou fazer um bolo, tem que colocar ovos. Não necessariamente. Você pode substituir por agar-agar, por uma levedura nutricional, ou uma outra substância que vai dar liga e que não vai ser necessário você fazer um uso de ovos, tá? Porque nós acompanhamos que a quantidade de hormônios que tem nos ovos é imensa. E alguns profissionais até chegam a dizer que esses ovos não deveriam ser chamados de ovos, mas de óvulos. E então nós, como estamos aqui nessa reforma progressiva, devemos sim fazer o máximo possível para que tenhamos uma alimentação mais saudável, uma alimentação que seja apetecível, que tenha qualidade, né? Eu gostaria de fazer uma leitura aqui no livro, não está aí no slide, mas eu gostei aqui porque fala da questão do tempo. Deixa eu ver aqui. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar alimentos sem o uso de leite, manteiga,
Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme, manteiga, por motivo de doenças nos animais, das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade sobre os homens. Olha, irmãos, esse texto ele é muito profundo. As doenças têm aumentado, conforme a impiedade, os pecados da humanidade. E aqui diz que aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. É preciso ainda eu mencionar sobre isso. Nós vivemos nesse tempo. Isto aqui foi escrito em 1902, está aqui na página 366 do Conselho sobre o Regime Alimentar. Há mais de 120 anos, houve uma inspiração, Deus inspirou esta serva para que colocasse isto. E hoje os animais estão doentes, a humanidade está doente, está enferma, os hospitais andam cheios, lotados, e às vezes o profissional, o médico, ele não sabe mais nem o que fazer. Nós acompanhamos aí essa pandemia do coronavírus, e os médicos diziam para as pessoas ficarem em casa. Não tinha mais o que fazer, todos estavam desesperados, não tinham mais o que fazer para salvar. E então nós precisamos ter essa consideração, este olhar. Eu frequentemente converso com alguns irmãos, e alguns irmãos dizem assim: olha, irmão, chegará o tempo, Deus ele revelará o tempo para abandonarmos essas coisas. Bem, irmãos, eu não sei como é que vai ser essa revelação se não for dessa maneira. Você vê, as mídias já informam, os próprios profissionais da área da saúde têm falado de uma forma muito dinâmica da necessidade de uma mudança de alimentação, as doenças que estão sendo apresentadas, doenças novas que nunca tinham se visto, estão aí diante de nós. É complicado. E talvez alguns irmãos estão esperando que Deus envie um profeta para escrever. Não vamos ter mais isso, irmãos. Nós precisamos sim abrir os nossos olhos e fazer uma decisão. Eu quero contar uma pequena experiência que aconteceu outro dia. Eu estava em uma palestra e a palestrante, ela era do Ceará, mais jovem, de 25 anos, nutricionista, e que tinha algumas pós, inclusive essa de nutrigenômica e nutrigenética. E ela iniciou a palestra perguntando quem era vegetariano. Eu, logo animosamente, estendi a mão, pensando que estava fazendo ali coisa muito boa, e aí ninguém mais era vegetariano. Depois ela perguntou quem era vegano, aí algumas pessoas ergueram a mão, e ela falou que há 6 anos ela adotou a alimentação vegana, e ela falou sobre que ela não consome ovos, que ela não consome isso e aquilo, mas que ela também tomou uma decisão por causa da sua saúde. E eu aprendi aquela lição de uma jovem dessa, de 25 anos, está na minha frente. Ela não se alimenta de tantas coisas que eu ainda me alimento. Então, eu trago essa experiência para os irmãos, porque tem muitas pessoas que não são de igreja alguma, que não têm o conhecimento que nós temos e que estão progredindo na reforma alimentar. É claro que, falando de veganismo e vegetarianismo, o veganismo é uma sombra do vegetariano. O verdadeiro vegetariano, ele não se alimenta de ovos, de leite, de outras coisas, né? Então, às vezes nós somos ovo-lacto-vegetarianos, ou ovo-vegetarianos, ou lacto-vegetarianos, e alguns estão em nossa frente. Um detalhe importante que eu queria falar para os irmãos é que não vamos menosprezar algum irmão em nossa igreja.
que esteja à nossa frente, que já abandonou às vezes um leite, que já abandonou ovos, queijo, e às vezes é possível que chamemos esses irmãos até de fanáticos, né? Então, não, se ele entendeu que já está na hora dele abandonar, se ele já conseguiu abandonar, então parabéns, vamos apoiá-lo, tá? E vamos acompanhá-lo também. É lógico que a gente não pode sair por aí obrigando as pessoas a abandonar certos produtos. Então, falando aqui das proteínas, o livro aqui, o capítulo, fala de leite, de ovos, fala também de carne, mas que não é o nosso caso, e tubérculos, alguns tubérculos que podem ser utilizados, que são fontes de proteínas e que podemos fazer uso para podermos, e frutas, né, nozes, aqui fala muito de nozes, para uma melhor alimentação, tá certo? Então, a irmã pode passar o slide, por favor? Ok. Então aqui, ó, leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Então, irmãos, eu não posso aqui fechar os olhos para algumas proteínas, para o bem que alguns produtos desses podem utilizar. É verdade que é possível que tenha irmãos aí que tenham uma vaca ou duas ou mais que trate diferentemente e que de repente ele possa fazer uso desse leite sem uso de venenos, de muitas vacinas, não é verdade? O leite realmente ele é uma grande fonte de proteínas e até a serva de Deus aqui ela menciona aqui neste capítulo que uma pessoa debilitada ele pode aí fazer o uso dos ovos no suco de uva. Então, ele batendo no liquidificador o suco de uva com um ovo cru ou cozido, é bem-vindo para o para o nosso corpo. Vai te dar uma energia, um up, vai aumentar a tua energia, vai fortalecer o teu sistema imunológico, isso é muito bom. É verdade que você pode utilizar com outras coisas, né? Pode, se você já substituiu, então, tranquilamente, maravilhosamente. Tá? Então, na classificação, o leite, ovos e manteiga não são classificados como alimento carne. Por isso, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, não faz de leite, ovos e manteiga prova de comunhão igual a carne. Já, no caso, o alimento carne, a pessoa para ser membro da igreja, para batizar e etc e tal, para participar de todas as liturgias, ele precisa deixar o alimento carne. Quanto ao leite, ovos, manteiga, queijo, etc., é uma reforma progressiva. Passo a passo, cada irmão deve ir considerando. Eu digo para os irmãos, pesquisem. Eu fiquei muito impressionado com essa vaca produzir 102 litros de leite por dia. É algo absurdo. Um animal desse aí é um completo robô. E agora imaginem nós utilizando esse leite. Eu pergunto para os irmãos, esse leite é de qualidade? Este leite será benéfico para a nossa saúde? Então, irmãos, aqueles irmãos que já fizeram a sua decisão de abandonar o leite, parabéns. Aqueles que estão pensando, parabéns também, prossiga. E aqueles que ainda não estão pensando, peçam para Deus a direção. Peçam para Deus que o Senhor nos oriente, te oriente, para que possamos, assim, ter uma compreensão maior, a mente mais dinâmica quanto a este assunto. Aqueles que abandonaram, só tenho que dizer, o que eles têm a dizer é que se sentem melhor, sem dizer, irmãos, que o leite, ele conduz para várias enfermidades. Eu vou dizer aqui para os irmãos o seguinte, eu atendo muitas pessoas que têm alergia,
e alergia derivada do leite. Então, quem não toma o leite de gado, por exemplo, já evita certas alergias. Além de que uma grande quantidade de pessoas tem intolerância à lactose. É claro, irmãos, nós estamos falando aqui de proteínas. Você imagine que o leite é para a criança, o leite é para bebê. E aí, olha o tamanho de um bebê bezerro e o tamanho de um bebê humano. Então, a quantidade de proteínas de um leite de gado, por exemplo, é muito maior. É muito maior do que a quantidade de proteínas de um leite materno. Então, quando você introduz uma quantidade elevada de proteína, o corpo humano pode não ter força suficiente para degradar, para quebrar essas proteínas, porque elas precisam ser quebradas, degradadas, para que o corpo possa assimilá-las. E aí, quando isso não acontece, causa intolerância na pessoa. E hoje nós encontramos muitos irmãos com intolerância à lactose. Então, alergia, intolerância à lactose. Muitos cânceres são causados pela alimentação láctea, pelo leite. E eu trago aqui um adendo para as irmãs, as mulheres asiáticas, praticamente 99% delas não têm câncer de mama. E aqui no Brasil, a quantidade de mulheres que têm câncer de mama é enorme. E a causa, uma das grandes causas, o leite de gado. Então, se você estiver aí preocupada com a tua saúde, com relação ao câncer, por exemplo, câncer de mama, se você estiver utilizando o leite, você pode ser uma candidata ou até um candidato, porque eu recentemente estava promovendo alguns exames em uma clínica de mamografia, que eu não concordo, mas era uma necessidade lá, vários homens fazendo exame de mamografia, porque está dando nos homens também câncer de mama. Então é um absurdo, irmãos. Eu nunca tinha visto isto, e ouvido raramente, mas hoje já está ficando comum homens terem câncer de mama. Então, muito cuidado, porque realmente o leite é um bem mau. Assim como ele é um produto rico em proteínas, ele é também rico em malefício, porque hoje o leite ele está danoso. Muitas vacinas, o homem com a intenção de ganhos financeiros tem introduzido nesses animais vacinas que são duradouras, que prejudicam a saúde desses animais, e tudo isso corre para a corrente sanguínea. Quem faz uso ainda da carne é pior ainda, porque ele vai contrair outras doenças, tá certo? Então, sobre o leite eu queria finalizar, eu queria focar um pouquinho aqui, a irmã podia até voltar aqui, sobre o queijo. Porque o queijo é um cavalo de batalha, né? Em vários lugares. Por exemplo, outro dia alguns jovens me chamaram para ir numa pizzaria, e eu até tinha dito para eles, não adianta, porque eu não como queijo, e às vezes as pizzarias lá já são tudo pronto, né? Eles só esquentam, algumas ainda preparam. E quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu quero a metade dessa pizza aqui, eu quero a pizza só de palmito, não quero queijo. Ah, mas tem que colocar queijo. Eu digo, não, mas eu não quero queijo, mas tem que colocar, porque senão a pizza fica ruim. E eu até sorri, eu digo, moça, faça o seguinte, faça sem queijo, porque eu não como queijo. Então você coloque só palmito, tomate e outras coisas aí, mas não coloque queijo. E eu vou gostar, vai ficar muito bom. E foi uma briga até que ela colocou lá sem o queijo. Mas é difícil, porque hoje muitas alimentações, elas são à base de queijo. E eu percebo até na igreja, nas programações, muitos irmãos quando trazem um junta-panelas, então trazem muitos produtos, muita alimentação, assim, até aparentemente muito boa, e deve ser ao gosto, porque o queijo é gostoso. Mas há 20 anos
Há 20 anos eu determinei que eu não comeria mais queijo. Eu era missionário e eu não podia ensinar os membros da igreja se eu comesse. Então eu determinei, pedi a graça de Deus, Deus me orientou, me deu força e eu deixei de comer queijo há 20 anos. E hoje eu posso falar com segurança para os irmãos, eu posso fazer uma palestra de nutrição, uma palestra de saúde, falando que o queijo é um produto que faz mal. Aqui o texto diz que o queijo é deletério, que não deveria ser introduzido em nosso estômago. Então veja bem, irmãos, o que é deletério? É algo que estraga, é algo que causa um dano irreparável. Não é à toa que hoje a média diz que a cada 10 pessoas, em média, 7 têm problemas no estômago. Isso é muito alarmante, não é verdade? Eu consulto aqui alguns irmãos e pessoas de fora também da igreja, e muitos reclamando de problema no estômago. E eu sempre faço, até de propósito, a pergunta: você come muito queijo? Ah, sim, como muito queijo. Olha, você vai ter que dar uma pausa, pelo menos durante o tratamento. Nós vamos fazer aí vamos dar uma trégua no queijo, depois você pode decidir prosseguir ou não. E eu explico que o queijo, ele traz um dano muito grande para o estômago. É um alimento pesado, né, irmãos? É um alimento de difícil digestão. E tem proteínas, é verdade, o queijo tem proteínas, que é o assunto que foi trazido aqui para nós. Tem proteínas, muitas proteínas, uma grande quantidade de proteínas. Mas é um outro bem mal. É um aparentemente bem que vai causar um mal. Então, se eu vou consumir alguma coisa que vai me trazer um dano mais na frente, então eu devo fazer uma decisão de não me alimentar disto. Mas nós podemos fazer um queijo vegano, queijo natural. Minha esposa prepara aqui o queijo da batata, você pode fazer o queijo do grão de bico, então, ou de outros produtos, assim como o leite. Eu peço até perdão por não ter falado, mas o leite você pode substituir pelo leite de soja, leite de gergelim, leite de girassol, o leite de aveia, leite de coco. Então nós temos hoje uma quantidade de amêndoa, uma quantidade muito grande. Agora mesmo, eu recebi agora na madrugada um cliente perguntando se tinha leite de coco, porque ele está com problemas no estômago. Eu falei para ele que amanhã, que hoje, no caso, a partir de 8 horas da manhã, a loja estaria aberta e eu poderia estar passando para ele esse produto. Então, e nós podemos, queridos, preparar esses produtos. O leite de aveia é fácil de fazer, a aveia é barata, é um produto barato. Então você pega, coloca de molho, depois você bate no liquidificador e coa, pronto. Não tem dificuldade nessa facilidade. Você já vai ter um leite de aveia, tá? O leite de coco já exige um pouquinho mais e dependendo da pessoa, você não pode tomar uma grande quantidade de leite de coco. Quem fez uma retirada de vesícula, por exemplo, não pode estar fazendo uso exagerado de leite de coco. Muito bem, irmã Kelly. Muito bem, parabéns, viu? Já é uma sugestão para o grupo aqui, quem sabe até fazer online, viu, irmã Alexandra e as demais irmãs e irmãos, quem sabe um curso de culinária. Muito bem, temos também o amendoim que pode ser utilizado, e só o cuidado, porque o amendoim, tanto o amendoim quanto o coco, são produtos que têm grande quantidade de gordura, e às vezes pode causar, tomar em grande quantidade, pode causar uma disenteria, uma diarreia. Muito bem, o leite de alpiche é muito bom e é excelente para diabéticos também, pessoas que têm a glicemia alta. Então o alpiche é muito bom, é excelente para diminuir aí o índice de glicemia, tá certo? Então nós podemos fazer uso de vários leites, tá? Também aqui do queijo, podemos fazer o queijo. Agora mesmo eu passei aí no Goiás e visitei minha cunhada lá em Valparaíso, e ela preparou um queijo tão especial,
tá? A base de, se não estou enganado, grão de bico. Eu até pedi a receita para ela, depois nós podemos até colocar em outra ocasião, passar aí no grupo, tá? E ele derretia, porque alguns irmãos reclamam que o queijo vegano não derrete, tá? Mas o dela lá era muito bom, tá? E derretia, delicioso. Eu comi quase o queijo todo. Eu digo, desse aqui dá para comer, não tem problema algum. Então, irmãos, quando a Pena Inspirada fala que o queijo nunca deve ser introduzido no estômago, alguns irmãos defendem. Outro dia, um irmão estava defendendo em um grupo, e o irmão queria estudar comigo, ele ia me provar que o queijo não faz mal. E ele jogou alguns textos, trouxe no grupo, né, colocou, mas eu percebi que ele foi infeliz. Assim, a colocação dele não foi suficiente para me impressionar de uma maneira que eu pudesse aceitar isto, né? E eu consegui, eu acredito, trazer uma informação melhor para os irmãos, para o público, quanto ao queijo. E ficou assim: alguém pode comer queijo, mas ele sabe que vai lhe prejudicar. Então, as mesmas palavras eu quero trazer para vocês aqui. O queijo é gostoso? É muito gostoso, mas ele faz muito mal. Então, se você fizer uso do queijo, você deve ter a responsabilidade de assumir as consequências e não colocar em Deus uma culpa de você de repente ter um câncer no esôfago, ou seja, no intestino, ou algum tipo de problema, alguma doença, e vir a gastar grandes somas de dinheiro. Isso aí foi devido à sua irresponsabilidade, tá? E não culpe Deus, não culpe os irmãos, não culpe a igreja, porque você de repente aderiu. Muito bem, irmão, o leite condensado é uma delícia. Até minhas filhas preparam aqui, mas o leite condensado natural. As minhas filhas preparam aqui, não esse aí que vem de supermercado. Então, tudo dá para fazer, né? Dá para fazer com facilidade. Eu estou dando uma olhada aqui nas mensagens, tá bom, irmãos? Então, eu queria trazer uma experiência aqui do Dr. Kellogg, que está aqui neste livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 369, sobre o queijo. Eles realizaram uma reunião campal em Nora e foi pedido que não se levasse queijo, mas o Dr. Kellogg batia firmemente na questão do não uso do queijo. Mas ele teve uma surpresa, que quando ele chegou lá no acampamento, alguns irmãos haviam levado queijo, e queijo para vender ainda. Então haviam pago uma grande quantidade, uma grande soma de dinheiro, e quando o Dr. Kellogg chegou e perguntou, disseram, mas agora fica difícil nós deixarmos esse queijo, jogarmos fora ou fazermos outra coisa, porque gastamos uma grande soma de dinheiro e não podemos perder. E aí nós encontramos o Dr. Kellogg perguntando quanto que custaria aquela porção, aquela quantidade. Um abraço, irmão Cassiano. Aquela quantidade de queijo, e ele fez uso, ou seja, pagou todo aquele queijo e desfez. Então, eu vejo também uma atitude importante aqui das nossas lideranças, ou da nossa liderança. Nós precisamos fazer frente unida quanto a esses produtos dentro da igreja. Em casa, você, infelizmente ou felizmente, pode fazer uso do que você bem entender, mas a igreja, ela tem um sistema, a igreja tem um mecanismo, ela tem uma engrenagem, e nós precisamos ser conscientes disso. Então, quando for uma alimentação na igreja, você não deve, se você comer queijo, não deve levar esse produto para a igreja. Agora, se você quiser comer em casa, ninguém vai te proibir. Eu vou fazer aqui a leitura. Ao iniciarmos nossa reunião campal em Nora, senti meu dever fazer algumas observações quanto à sua maneira de comer. Relatei o que infelizmente ocorrera com alguns em Marion e disse-lhes que responsabilizava
Por isso, os desnecessários preparativos feitos para a reunião, e também o comer durante as mesmas os artigos desnecessários que haviam preparado. Alguns levaram queijo para a reunião e o comeram. Se bem que novo, ele era positivamente demasiado forte para o estômago e nunca aí deveria ser introduzido. Foi decidido que em certa reunião campal não se vendesse queijo aos que se encontravam no acampamento. Ao chegar ali, porém, o Dr. Kellogg, para sua surpresa, verificou grande quantidade de queijo fora comprada para vender na mercearia. Ele e outros objetaram a isto, mas os encarregados da mercearia disseram que o queijo havia sido comprado com o consentimento do irmão X e que não podiam perder o dinheiro nele empregado. Diante disso, o Dr. Kellogg perguntou o preço do queijo e comprou todo deles. Ele seguira a questão da causa para o efeito e sabia que alguns alimentos geralmente considerados saudáveis eram muito prejudiciais. Então, o Dr. Kellogg é um personagem muito importante para a Igreja Adventista e para o mundo adventista. Uma pena que depois ele veio a corromper-se e as ideias mudaram em muito sentido. Mas até hoje existem os produtos Kellogg's, né? Vários salgados, é uma empresa forte aqui no Brasil e no mundo aí. Em muitos lugares, muitos países se adotam aí o alimento Kellogg da família. Então, irmãos, esse produto, o queijo, ele pode ser gostoso, mas ele é danoso. Então, precisamos aprender a manusear, aprender a preparar queijos de batata, queijo de grão de bico, de outras coisas, para que nós tenhamos uma saúde mais equilibrada. Também, nos tubérculos, por exemplo, na batata, a batata doce, ela é uma grande fonte de proteína. Então, fazer um consumo pela manhã, por exemplo, ou em outro momento, né? Os irmãos aí que malham, que faz academia, ou que faz atividade física e querem ter um ganho maior de músculo, então você pode fazer uso da batata doce, que é excelente, uma grande fonte de proteína e que vai te dar um up, vai te energizar, vai fortalecer todo o teu sistema, tá certo? A irmã pode passar, por favor? Não sei se já acabou aí. Muito bem. Então, irmãos, temos muito o que falar, né, sobre proteínas, mas eu minimizei aqui porque nós temos um tempo e o tempo já se esgotou, né? Eu quero agradecer a Deus. Aí são falando das proteínas como macromoléculas, que são macromoléculas orgânicas, compostas por um conjunto de aminoácidos unidos entre si. Então, como eu falei no início, vários aminoácidos formam uma ligação de peptídeos que formam proteínas, tá? E vimos também as funções das proteínas, as formas estruturais. Então, queridos, eu quero agradecer a oportunidade e sim, irmã, nós temos que ter cuidado com algumas substâncias isoladas. Eu recebo muitas perguntas, muitos clientes sempre perguntando por proteínas isoladas, desses suplementos alimentares. Eu sempre digo para ter cuidado, né? Para ter um cuidado, porque a longo prazo, a curto prazo, às vezes não sentimos, mas a longo prazo nós vamos sentir, os rins vão ser afetados certamente e outros órgãos do nosso corpo, diabetes, geralmente o pâncreas vai ser afetado. Eu preparo aqui um mix à base de maca peruana, tríbulos terrestre, catuaba, ginseng, marapuama, e esse mix eu tenho substituído por creatina, por whey, por esses suplementos aí, irmã Kelly, que você está falando, que eu também não aprovo, tá? Eu não aprovo, mas às vezes não podemos impedir que alguém faça consumo, né? As pessoas procuram, querem, pedem, insistem,
Então, mas existem algumas proteínas, proteínas de batata que vêm em pó, suplementos, são mais caros, mas já são de melhor qualidade, menos danos para o corpo. Mas sempre lembrando que esses produtos farináceos, às vezes, eles podem ser manipulados e aí pode causar um dano maior para o nosso corpo. Então, eu prefiro ter um cuidado maior e orientar. Muitos dos meus clientes, tem clientes que confiam plenamente já na nossa administração de produtos, e ele até para tomar um remédio, alguma coisa, ele faz uma ligação, manda uma mensagem. Eu posso tomar isso? Isso aqui vai ser bom para mim? Eu digo, não, isso aí você não deve fazer uso, não deve fazer o consumo desse produto. Isso aqui você pode. E aí ele já obedece, e ele tem uma melhor qualidade de vida, né? E aí sempre agradecem, sempre mandam mensagem de agradecimento. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de também contribuir aqui com os irmãos. E quero dizer que estou aí disponível para qualquer informação. Se alguém quiser, às vezes no privado, pode pedir aí o telefone, pode pegar o meu número ou pedir aí para a irmã Alexandra ou algum dos irmãos que tiverem. E nós vamos sim contribuir, responder as mensagens que os irmãos precisarem. Sim.